Meus amigos, minhas amigas, é incrível, né? A capacidade que esse senhor aí, esse senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que foi reconduzido até a cadeira da presidência da República, reconduzido à cena do crime, como disse o Geraldo Alckmin, o seu vice-presidente, depois que o STF resolveu, né, tirá-lo da cadeia, né, e soltar e cancelar o seu processo. Ele não foi inocentado, simplesmente o seu processo foi cancelado por uma questão de CEP e agora ele fica aí pelos palanques fazendo discursos horrorosos, exalando ódio entre a população, né, criando um clima hostil entre as pessoas de direita e as pessoas de esquerda. E agora ele está aí também demonizando a política, né? Como se ele não fizesse parte de nada disso, né? Vamos assistir aqui, pessoal, a fala aí do nosso amigo, né, cachaceiro, para vocês verem qual a opinião dele que ele está sobre a política, né, e se eximindo de tudo, né, não tem nada a ver com ele, viu, isso daí. A política tá assim, mas não tem nada a ver com o PT nem com o Lula. Vamos assistir. Testemunha que a política apodreceu. A política apodreceu. Vocês que estão candidatos, sabem como é que está o mercado eleitoral nesse país. Você sabe quanto custa um cabo eleitoral. Você sabe quanto custa um vereador. Você sabe quanto custa o preço de cada candidatura nesse país. O que é uma vergonha. O que é uma vergonha. Tá aí, né, dizendo que de- nesses 18 anos, ele tem toda a razão, nesses 18 anos de PT que nós tivemos aí nesse século, né, desde 2003, nós estamos em 25, desde 2003 nós tivemos 18 anos de PT e 5, 6 anos de outros governos, né? Então, olha, realmente é lamentável, né? Agora vamos ver aqui Andréa Sadi tentando passar pano pro presidente, né, como se ele fosse um cara conciliador, um cara bonzinho, né? Vamos assistir. Cenário de 26, se for confirmado, como a gente está acompanhando esses candidatos, Flávio Bolsonaro do lado de lá, contra o presidente Lula, alguém do PSD, o cenário da redição Bolsonaro-Lula é o que interessa ao governo do PT. Esse é o principal, eles estão trabalhando com isso, estão desejando isso, é tudo que eles querem. Então, eles se puderem preservar e blindar e guardar o Flávio Bolsonaro numa caixinha e trancar, deixa ele lá até a eleição, para eles é o melhor dos cenários, porque eles conseguem reeditar esse discurso de nós contra eles. Agora, quando ele diz que vai ser uma guerra, ele está dizendo que vai ser uma guerra porque do outro lado tem os Bolsonaro. Não é porque ele vai partir para o confronto, nem é do perfil do presidente. Estou falando em eleição. O presidente tem um perfil de conciliação, de fazer acordo. A gente mesmo comentava aqui na semana passada. Ele deu discurso o final de semana inteiro aí nesse aniversário do PT, exalando ódio, incitando ódio entre as pessoas. E essa militante vem dizer que ele é um cara conciliador. Pelo amor de Deus. E eu, da tentativa de acordo que ele organizou ali, articulou no impeachment de Dilma. Tentou um acordo para evitar o impeachment dela. Quem não quis foi o PT ali no Se não tentasse fazer um acordo no impeachment da Dilma, seria quem então? É lógico que ele tinha que tentar fazer alguma coisa, né? nos 45 do segundo tempo, salvar o mandato do Eduardo Cunha. Quem tentou articular aquela saída para o governo da Dilma foi o Lula. Então, só para dar um exemplo, claro, estou exagerando aqui, para trazer como ele tem esse perfil de tentar uma conciliação com quem estiver do outro lado. Ele senta à mesa. Esse é o perfil do presidente. Então, acho que tem mais a ver com isso de dizer contra o Flávio Bolsonaro, somos nós aqui contra essa extrema-direita. Discurso dele, que os maqueteiros, Sidônio especialmente, identificaram uma questão que é problemática e que talvez não tivesse no radar até o final do ano com esse negócio do tarifaço, que é a corrupção. Né? O caso Master e toda essa rede promíscua de relações que o Vocário criou trouxeram de novo para o centro do debate público a questão da corrupção. É por isso só que o Lula está dizendo isso. No último discurso que ele fez, se não me engano, na Bahia, ele também falou que Master e não sei o quê, e vagabundos da política, mandou ver numa declaração assim. Por quê? Ele está tentando se diferenciar. Todas as declarações que ele dá são na linha de que o Master é uma coisa, eu sou... E aí, justiça seja feita, diferentemente do que vimos no governo Lá vai ela tentar passar pano pro velhinho, vamos ver. Bolsonaro, o governo Lula e o governo Dilma, liberdade e autonomia para a Polícia Federal. Porque a Lava Jato, isso eu que acompanho, você também, Malu, a gente sabe como funciona. Eu nunca vi um relato de um investigador dizendo tentativa de interferência, como o Bolsonaro fez naquela reunião, e do próprio Moro, que me deu várias entrevistas aqui contando aquilo à época, o próprio governo Bolsonaro, se eu não puder trocar o ministro, vou trocar na ponta, troco polícia, porque não vou esperar lascar minha família usando um palavrão. E aqui o caso Master também. Então você teve. Isso foi o pré. O que é o pós também, estamos relatando essa tentativa de acordão com todo mundo junto, né? Mas a polícia... A investigação, ela está andando. Ainda bem que existe a Polícia Federal, porque no Supremo a tentativa é de abafar.
ainda bem que existe a Polícia Federal, que o Lula não consegue controlar, graças a Deus. É uma entidade, né, independente, que ele não está conseguindo controlar, porque se ele pudesse, com certeza, ele tentaria controlar. No Congresso Sim. é de acordão. Agora, essas investigações... Setores do governo também. Exatamente. Inclusive, o PT da Bahia tem lá seu risco com relação ao Vorcaro, né? Tem toda uma história que fez com que o Vorcaro virasse, e o Master virasse esse banco grande a partir do crescimento que eles tiveram na Bahia, com a carteira de crédito consignado e tudo. Mas onde que eu estou querendo chegar? Eu acho que o presidente, os maqueteiros do presidente estão dizendo para ele que essa vai ser uma questão. Então, ele está se diferenciando por quê? Já está chegando perto dele. Você tem desde o INSS com o Lulinha ao Master chegando aos ministros, tem Lewandowski, o Guido Mantega, todo esse entorno do Lula. Então, o que ele está querendo dizer? Isso aqui não diz respeito a mim. Toda vez que ele tem chance, ele fala isso. E aí, eu acho que tem um outro ponto que ele está identificando, que é o seguinte: esse caso, como você está falando, a Polícia Federal vai continuar investigando, você tem investigação no Rio, no Amapá, em Alagoas, só em relação ao Fundo de Pensão Estadual, tem uma investigação em São Paulo que está andando sobre o Master como um todo, tem uma investigação em Brasília sobre as fraudes do Master. Tudo isso é ponta solta. Então, você não tem como prever. O que você tem como fazer é dizer, olha, eu estou liberando, justamente, eu estou deixando o Banco Central investigar. O Banco Central tem autonomia, mas enfim, o Banco Central está fazendo o que tem que fazer, a Polícia Federal está fazendo o que tem que fazer, mas o mais importante, eu acho, ele está querendo mostrar, querendo se distanciar do STF, porque enquanto esse caso Master continuar criando notícias, você vai transformar esse caso num ponto de debate da campanha. Já é, mesmo que não aconteça mais nada, já será. Então, o que ele está querendo dizer? Olha, eu estou fazendo a minha parte e não vou me meter com essa história. Agora, é muito engraçado o presidente falar em mercantilização da política, né? O que a gente viu na Lava Jato foram depoimentos de vários empresários, vou citar só o que foi mais impactante, do Marcelo Odebrecht, dizendo que deu 300 milhões de reais no Caixa 2 para as campanhas dele e da Dilma, que ele foi avisado. Então, assim, não é motivo de espanto, é justamente uma declaração feita por maqueteiro para atender uma demanda específica de se distanciar da corrupção dessa vez. Aí, pessoal, a desmascarada que a Malu Gaspar deu, a Andréa Sadi, que fica tentando passar pano ali pro Lula, dizer que ele é um cara conciliador. Falou, é que um cara conciliador? Ele ficou exalando ódio pra caramba, incitou o ódio entre as pessoas nas redes sociais, né? Eu fiz um vídeo anterior, se você não viu, vá lá assistir. O vídeo antes desse daqui, o Lula incitando o ódio nas redes sociais, né? Nesse mesmo discurso que ele tá dando aí, que é lá na Bahia, que esse aqui é um trechinho, aquele anterior que eu fiz, o vídeo anterior que eu fiz era um outro trecho, onde justamente ele falava que se alguém fizesse alguma postagem contra o governo, que não tinha só que apagar a postagem, só que deletar a postagem, tinha que xingar quem fez a postagem, tinha que agredir quem fez a postagem, porque tem que ser que acabou o Lulinha Paz e Amor, que agora tem que ser, né, tem que ser hostil às pessoas, é isso que ele deu a entender. E então, esse cara é o cara conciliador da Andréa Sadi, esse cara que faz conciliações entre as partes, não, um cara que só exala ódio o tempo inteiro, todos os discursos dele, as falas dele são cheias de ódio, de rancor, de ressentimento. Um cara podre, como ele falou, não é a política que tá podre, é o Lula quem tá podre, né? Então, pelo amor de Deus, né, gente? Então, olha, é brincadeira, hein? Graças a Deus que tem jornalistas mais sérios aí, como essa Malu Gaspar, que fala as verdades, né? Não deixa a coisa passar. Mas é isso daí, ele está querendo se descolar desse escândalo todo, se descolar do Superior Tribunal Federal, os amiguinhos dele, o Toffoli, o Xandão, todo mundo amiguinho dele. E por quê? Porque ele está percebendo que isso está respingando nele, né? Todo esse escândalo do Banco Master, aí ele tem o Guido Mantega envolvido, muita gente do PT tá envolvido nesse escândalo. O próprio Toffoli, que é um cara que foi colocado pelo Lula lá, era militante do PT, era advogado do PT, quer dizer, então as coisas estão chegando perto, né? O filho do Lula envolvido no escândalo dos aposentados, o irmão do Lula envolvido nos escândalos dos aposentados, então ele está com receio de que a coisa vai complicar para ele, aí ele fica incitando o ódio para que as pessoas... o que falar de verdade sobre o governo, por exemplo, saiu uma notícia verdadeira sobre o governo, alguém vai lá e posta, né, uma notícia que é desfavorável ao governo, para ele isso tem que ser não só apagado, mas tem que ser criticado, e as pessoas têm que combater como se fosse mentira. A verdade tem que ser combatida como se fosse mentira, e a mentira que ele conta tem que ser considerada a verdade. É esse aí que é o jeitão de governar do Luiz Inácio Lula da Silva, esse senhor aqui, abjeto, né?
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreva no canal, aciona o sininho das notificações e deixa o seu comentário, que é muito importante. Gostaria de saber a sua opinião. Será que teremos Lula de volta à presidência ou Flávio Bolsonaro vai ganhar? Flávio Bolsonaro parece que está subindo bastante aí nas pesquisas, né? E depois nós temos outros candidatos de direita também, que no segundo turno vai todo mundo se unir contra o Lula. Então, se as eleições forem corretas, né? Se as urnas funcionarem direitinho, eu acredito que a coisa está bem difícil para esse senhor aí. Ontem, aliás, pessoal, antes de encerrar aqui, eu vou só contar isso aqui. Eu assisti um vídeo de um cara que é presidente de um instituto de pesquisas, né? Chama IBESP. E ele estava falando que existe uma grande possibilidade do Lula nem se candidatar, quando chegar mais perto da candidatura ali, de definir a candidatura dele, pular fora. Por quê? Porque existe uma grande chance de ele não ganhar as eleições. A maior probabilidade é que ele não ganhe as eleições. E se ele não ganhar as eleições, a esquerda simplesmente acabou. Se ele ganhar, ainda vai ter mais 4 anos de respiro ali, que eles vão tentar, né, se segurar no poder, mesmo com toda essa bandalheira que está aí no país. Mas se ele não ganhar, simplesmente a esquerda acabou no Brasil, né? Porque não tem Lula e não tem mais ninguém. Não tem ninguém. Quem é que vai ser um candidato de esquerda? Quem é que tem força para enfrentar os excelentes governadores de direitas que nós temos aí? Tarcísio, Ratinho Júnior, o Ronaldo Caiado, né? O Zema, me lembrei agora, tinha fugido o nome, o Zema, o Ronaldo Caiado, né? Então nós temos excelentes candidatos de direita e enquanto na esquerda não tem ninguém. Quem é que vai ser candidato? Boulos já não ganhou nada, não ganhou nem aqui para prefeito de São Paulo. Não vai, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, que eu não estou mais morando em São Paulo, sou paulista, mas não moro mais em São Paulo. Mas na cidade de São Paulo tem uma grande quantidade de petistas. Os candidatos do PT não têm ganho mais, né? O Haddad andou tentando voltar à prefeitura, não conseguiu. O Boulos tentou a prefeitura, não conseguiu. Nenhum cara de esquerda está conseguindo entrar mais, né? E no estado, então, nunca conseguiu, o PT nunca conseguiu ganhar o governo do estado aqui em São Paulo. Então, é bem complicado para eles, né? Mas é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!